Você está no projeto educacional Fishbone, no curso de Gerenciamento de Projetos Básico, 24 horas. Meu nome é Marcos Posse, devo conduzir vocês nessa última aula, nesse último vídeo, onde saímos do planejamento e vamos trabalhar agora o monitoramento e o controle do projeto. Trabalhar o monitoramento e o controle do projeto é entender que nós temos um trabalho, até agora, desenvolvido para produzir um plano de ação que vai dar a diretriz de como a execução deve proceder para colocar em pé aquele projeto que foi tão bem planejado, tão estimado e tão previsto como um planejamento e buscar esses resultados. O monitoramento e controle, ele também aparece no plano de projeto porque nós precisamos, dentro do plano, contemplar como vamos fazer o trabalho do monitoramento e o trabalho do controle. Por conta disso, o nosso plano de projeto agora ganha uma proposta de ação para desenvolver o trabalho necessário para observar o que acontece na execução e observar o que deveria ter acontecido na execução e, assim, tomar atitudes de correção de desvios. Nós estamos ainda, no curso básico, trabalhando as áreas de escopo, tempo e custo dentro, não mais agora, dentro da etapa da vida do gerenciamento que se reporta à execução. É claro que o controle do trabalho não fica restrito somente à execução. Teoricamente, você tem o monitoramento e o controle de tudo que se faz, desde o planejamento até o encerramento. Mas a carga de trabalho é muito maior, onde há muito mais pessoas, materiais, recursos envolvidos, problemas envolvidos, que é justamente na etapa de execução. Então, nós temos controle e monitoramento, e ele acontece, a princípio, na forma proposta. O plano de projeto inclui uma proposta de ação para que a equipe que vai monitorar e que vai controlar tenha as referências necessárias. Aqui nós temos, apenas ilustrativamente, 5 processos de controle. Nós temos validação do que foi produzido, controlar como as coisas estão sendo produzidas ou se há mudanças no escopo e na proposta original, como controlar os recursos que foram estimados, usados, como controlar os elementos do cronograma e como controlar os gastos do projeto. Não são apenas esses elementos de controle, mas esses são as bases. E, como todo procedimento, como todo trabalho, como toda rotina, e aqui nós devemos entender que o planejamento é um ato finito, mas o controle e o monitoramento é um ato rotineiro, repetitivo e que busca sempre comparar o previsto com o que foi executado. Por isso, a ideia do 5W1H se faz presente aqui, muito mais intenso no processo de monitoramento e controle do que no processo de planejamento. Quem vai fazer o que no monitoramento? O que é para fazer no monitoramento? Onde será realizado o trabalho? Quando se faz? Por quê? E como é feito? Os 5 Ws e esse 1H é tradicionalmente utilizado como linha básica de produção de um procedimento de trabalho. O procedimento de trabalho é como se deve fazer o trabalho. O 5W e 1H diz quem, quando, por quê, por onde, de que maneira vai se trabalhar o monitoramento das grandezas, os indicadores produzidos e como tomar as atitudes de verificação e correção. Junto dos procedimentos, um outro
documento que é produzido, ou que pode ser produzido como apoio para as equipes, é a lista de verificação. O que verificar? Ainda dentro daquele o que, um dos Ws, a lista de verificação permite que seja focado aquilo que é mais importante ou aquilo que é combinado a monitorar e as tolerâncias de desvio, as tolerâncias de produção. Por conta dos procedimentos das listas, manuais de trabalho são desenvolvidos, são produzidos para as equipes utilizarem durante a vida do gerenciamento do projeto. Por fim, não se pode esquecer que para todo o trabalho técnico existem normas, regulamentos e até melhores práticas. O PMBOK, que é o guia do Instituto Internacional de Gerenciamento de Projetos, se torna uma norma americana, não é uma norma internacional, não é uma ISO, não é uma IEC, e nós temos normas também de gestão de projetos no Brasil. As normas da ABNT, elas são bem sintonizadas com as normas IEC, o que faz com que nós acabemos por praticar normas que são praticamente reconhecidas como internacionais. Repetindo, gerenciamento de monitoramento e controle é um processo rotineiro, repetitivo, com um perfil de profissionais que atuam nessas atividades bem distintos do perfil de profissionais que funciona no planejamento. Que planejamento, sendo um trabalho finito, não repetitivo, apresenta um plano a ser seguido e aqui nós estamos perseguindo os controles. Controlar as entregas significa garantir que tudo o que foi combinado será produzido e entregue, e apenas o que foi combinado. Nada mais, nada menos. O controle, pela observação do monitoramento, pela supervisão, vai tomar atitudes para que as entregas estejam extremamente afinadas e aderentes aos acordos iniciais. Por outro lado, dentro da nossa base mais simplificada, controlar o cronograma é controlar os tempos, os prazos e as datas dentro de um calendário de início e fim das atividades. Se elas foram planejadas para acontecer, a execução precisa cumprir esse plano de início e término. Eventualmente acontecendo desvios de conclusão ou de início, o controle, depois de alertado pelo monitoramento, tomará atitudes para resgatar, não no passado, resgatar a futuro a retomada da base de referência da linha de base. Por fim, ainda no modo mais simplificado, o controle dos gastos, dos custos, significa que tudo que foi combinado, no momento combinado, será realizado atendendo e honrando os compromissos que foram criados para a produção dessas entregas já mencionadas. Então, o pagamento, a despesa, o desembolso acontece no valor combinado, nem a mais nem a menos, e no momento certo, nem antes nem depois. O valor combinado representa não haver desvios de gastos que tragam a necessidade de aplicação e aporte de mais verbas financeiras, mais recursos financeiros. E nem antes nem depois significa que o valor do dinheiro, o valor financeiro varia em função do momento em que acontece. Isso é muito importante como monitoramento e garantia de controle. Se nós já falamos que temos os 3 elementos básicos, a estrutura líquida do projeto, o cronograma e a base de referências de gasto e desembolso, nós precisamos transformar isso em pacotes, em elementos de produção
que serão o objeto de entrada para o processo de supervisão, monitoramento e o processo de controle. Nós temos a EAP, é um documento, a referência, a base de referência para entrega. Temos o cronograma, que é a base de referência das datas de produção, e temos os mapas e fluxos de desembolso financeiro. Para isso, esses documentos, eles são produzidos, são as bases no plano de projeto. E agora, nós precisamos ter o procedimento de trabalho, o manual de trabalho, as regras de trabalho, de como usar essas bases e como acompanhar esse conjunto de informações. Falando em conjunto de informações, o que vamos medir? Medimos se aquilo que foi produzido está dentro da estrutura, está dentro do contrato, da declaração de escopo. Medimos se aquilo que nós produzimos foi entregue conforme combinado. Também medimos e analisamos e verificamos indicadores se começou e acabou a produção no momento combinado. Também verificamos se o volume produzido, e aí nós estamos muito ligados à estrutura analítica por conta da produção e da entrega, aconteceu conforme combinado. Se os prazos de realização, não apenas as datas de início e conclusão, também aconteceram conforme planejado. A supervisão, o monitoramento, monitora periodicamente, rotineiramente, todos esses elementos, inclusive os custos e os gastos. Com todos esses elementos monitorados e, eventualmente, o consumo de recursos, nós temos um plano, uma linha de base, uma base de referência e também um manual de procedimentos rotineiros. Com esse manual, com esse entendimento, nós fechamos o plano de projeto, que é composto pelas diretrizes, as bases de referência e também o manual, os procedimentos, as listas de verificação do que verificar. Com tudo isso junto, cabe aqui uma lembrança ou talvez um alerta. Essa figura que representa as etapas da vida do projeto, abraçada por toda a rotina de supervisão, controle, monitoramento e controle, deixa evidente que o nosso monitoramento e controle acontece ao longo de todo o tempo do projeto, não apenas na execução. Mas aqui nós estamos dando um destaque, uma ênfase maior na etapa de execução. A proposta de monitoramento e controle tem um peso maior, tem um volume de trabalho maior, tem uma despesa de produção e de empenho maior do que nas outras etapas, como iniciação, o planejamento ou até o encerramento. Mas que fique claro que é necessário tomar conta de toda a vida do projeto, desde o nascimento até o seu encerramento. Nós temos falado aqui duas palavras constantemente que fazem parte desse grupo de processos chamado monitoramento e controle. Vamos falar agora de forma separada o que é o monitoramento e o que é o controle. A figura ilustra o monitoramento. É alguém que olha o tempo todo indicadores, estado, comportamento e resultados. Alguém que olha o tempo todo resultados, tolerâncias e indicadores é alguém que supervisiona, monitora, toma conta, observa de uma maneira meio que, digamos, passiva. Enquanto no trabalho de controle, e aí a proposta de trabalho que foi comentada, que faz parte de um plano de projeto para implementar
gestão deste projeto, desta obra, o trabalho do controle é tomar as rédeas da situação ou tomar uma atitude ou apertar o botão certo. É tomar uma medida que venha a devolver ao projeto, devolver à obra as condições originais, acordadas e planejadas. Então, aqui falamos de um trabalho menos passivo, um trabalho mais ativo. Vamos observar com mais propriedade a ideia de monitoramento e controle no exemplo que vamos ver a seguir em um projeto ilustrativo com apoio de uma ferramenta. O cálculo matemático, as grandezas, os números, os indicadores vão mostrar de forma bastante didática o que nós vemos. E a partir do que nós vemos, o que nós poderíamos fazer ou o que nós deveríamos fazer, para que fique bem claro o que é monitoramento, o que é controle, o que é uma atitude de verificação e aconselhamento e uma atitude de ação e resgate de metas. Nós vamos ilustrar o monitoramento e o controle a partir do nosso projeto de referência. Mas antes vamos conhecer o nosso projeto de referência. Aqui nós temos a apresentação em uma ferramenta da estrutura analítica do projeto, do volume a ser produzido, das atividades que compõem cada parte do projeto, do pacote de trabalho. Nós temos o prazo de execução das atividades, que pela sua composição sequencial resultam no prazo dos produtos e no prazo do projeto, da obra. O início e o fim, o início e o término da produção de cada atividade, consequentemente do projeto, e temos o custo, que foi conseguido pela soma dos custos de cada parte, de cada atividade, de cada recurso, totalizando o custo do projeto. Com esse plano desenvolvido, nós temos aqui, no diagrama de Gantt, condição de ver as barras em retângulos horizontais na cor vermelha por conta do seu caminho mais longo, da sua folga zero. E as barras azuis horizontais como atividades a serem produzidas, que junto das atividades que estão oficialmente no caminho crítico, vão produzir todo o trabalho necessário para o projeto ser entregue dentro desse prazo. O que nós temos então aqui é um plano de projeto, é a base de referência a ser perseguida. Se essa é uma base, vamos apresentar então o primeiro plano de trabalho. Se nós temos aqui, por exemplo, 4 meses de vida dessa obra, vamos fazer um plano de trabalho para que a execução trabalhe dentro do primeiro mês. Nós vamos produzir, para exemplificar o processo de monitoramento, a medição de 30 dias em avanço do nosso projeto. De exemplo, aqui em referência, e a partir desse avanço e dos desvios que vão acontecer de forma intencional, analisar os resultados, analisar o que acontece com o previsto e o que acontece com o realizado. Bom notar aqui 3 elementos: passado, presente e futuro.
Esses 3 elementos serão muito importantes para nós. Com a medição realizada, já temos condições de analisar os impactos que acontecem no projeto por conta dos resultados colhidos pela equipe de supervisão, monitoramento, pela equipe de avaliação, para que possamos partir para a atitude. Com o diagrama de Gantt simplificado, vemos à esquerda da linha pontilhada, momento presente, momento pós-medição, o passado e o registro do acontecido. E à direita, no painel da direita, após a linha presente, a linha da medição tracejada, o que está para acontecer por conta do sequenciamento lógico das durações remanescentes e das durações futuras. Assim, com essa informação, é possível entender quais são as atividades, quais são os trabalhos futuros que deverão ser negociados, replanejados, reavaliados para tentar resgatar as metas originais, quer sejam metas de tempo, de prazo, de datas de conclusão, quer sejam metas de gastos, de fluxos de momentos de gastos do projeto. O resultado traz uma diferença de duração das atividades realizadas e das atividades a produzir. Esses resultados encontrados no monitoramento apresentam variações no custo, para mais ou para menos, e também apresentam os indicadores, que mostram como estão os desempenhos do prazo e os desempenhos dos gastos pela técnica do valor agregado. Os gráficos ilustram no painel superior o comportamento da curva do valor agregado, que pode ser visto na publicação, no livro base, com mais detalhes no futuro, e também mostram a evolução dos custos previstos da linha de base e do custo realizado, do custo efetivamente acontecido, em comparação a esses elementos. Agora que nós já temos todas as informações resgatadas pela equipe de monitoramento, pela equipe de supervisão, é momento de, entendendo os desvios e os impactos futuros, tomar uma atitude. Vamos chamar esse conjunto de atitudes, essas ações de resgate e de controle do projeto aqui no nosso trabalho. O trabalho aqui é meramente ilustrativo, mas partimos de datas de conclusão e a diferença entre o previsto e o real em número de dias. Também entendemos o quanto temos de folga na atividade, que poderia ser reagendada sem prejuízo do marco final do projeto, folga total. Se sabemos a data de conclusão esperada em relação à diferença, a data atual e a diferença mostram o que desviou do desejado, do previsto, da meta. Se temos a folga total disponível de cada uma das atividades, devemos trabalhar em primeiro lugar aonde nós temos uma criticidade maior, no caminho crítico do projeto. E aqui nós temos as atividades coloridas em vermelho, mostrando que, em relação à sua sombra cinza, no tempo,
tivemos um deslocamento para frente, trazendo um consequente atraso no projeto. Temos aqui, então, término do projeto com um problema de um dia fora do previsto, um dia a mais. E essa visão simplificada, mostrando apenas as atividades e suas correlações, assim como quem está com folga e não compromete o prazo do projeto, e quem não tem folga e compromete, nos permite entender, além das diferenças dos custos, além dos indicadores, aonde poderíamos atuar. E aqui a palavra atuação significa renegociar. Temos aqui problemas, ou seja, não temos folga e temos uma duração de 34 dias, aqui 5 dias para a produção do encerramento de contratos. Aqui nós temos 5 dias programados para encerrar trabalhos administrativos. Aqui nós temos 6 dias, 11 dias. Nós podemos, então, a título ilustrativo aqui, onde nós não temos folga, onde nós não temos margem para agendar novos compromissos, podemos documentadamente solicitar para aqueles que têm o maior prazo uma redução de prazo. Ao invés de 20 dias, a equipe poderia tentar fazer, ao invés de 22, poderia tentar fazer com 20. E aonde nós tínhamos aqui 12, poderíamos tentar fazer com 10. Mais prazos, mais margem de negociação. E onde não temos nenhuma folga que permita trabalhar sem afetar o nosso marco final mais importante. Reagendando todas as atividades em função dessas ideias, dessas iniciativas, encontramos uma possibilidade de resgate, promessa futura, tentativa, negociação com as equipes do futuro. E aqui nós encontramos um ganho de um dia. Claro que esse ganho é fictício, é um ganho desejado, é um ganho proposto, mas ainda assim em função de um conjunto de medidas e atitudes junto a algumas atividades que estão dentro de uma proposta de produção crítica, ou seja, onde não haviam folgas. E nós podemos marcar aqui essa atividade como trabalhada, essa atividade como trabalhada, e com isso, tomando essas atitudes, sem ainda interferir no prazo daquelas que não são críticas, conseguimos resgatar pelo menos um dos marcos, um dos pontos mais importantes do nosso projeto. Medição número 1, passado na esquerda da linha tracejada, futuro na direita da linha tracejada, nos mostra que no passado não podemos mexer, mas no futuro podemos propor medidas em comum acordo com todos os envolvidos que venham a tentar resgatar as diferenças negativas de atraso para diferenças que tenham uma proposta de tentativa de antecipação, tentativa de resgate. E com isso, sim, definir um novo plano de trabalho, um novo cronograma de trabalho. A linha de base não foi alterada, ela continua em referência e os custos, que até então nós falamos sobre diferenças também, nós temos uma diferença do passado e nós temos uma proposta futura. Poderíamos negociar também com as equipes, tentar gastar menos, tentar reduzir valores, tentar negociar contratos para tentar resgatar as diferenças que nós tivemos por conta dos gastos excessivos do passado. Controle significa tomar atitudes, tomar controle e rédeas da situação sem tentar mudar o passado ou mascarar o passado, mas propondo medidas em conjunto com todos os envolvidos a acontecer para que nós tentemos um resgate, para que nós tenhamos uma proposta de resgate e trabalho conjunto dos marcos mais importantes. E aqui, nesse caso, focado apenas o marco de entrega do projeto. Esse trabalho prossegue na medição 2,
Esse trabalho continua na medição 3. Esse trabalho continua na medição 4, porque no nosso projeto de exemplo nós tivemos um período de existência de 4 meses, 4 ciclos, 4 períodos. Significa dizer que processo de monitoramento e controle é um processo, é um grupo de trabalhos repetitivos, cuja característica, o perfil das equipes, o perfil do procedimento é bastante diferente do trabalho de planejamento. Isso em mente, mostramos que, inclusive, as ferramentas que apoiam o trabalho de monitoramento e controle têm um forte apelo às ferramentas de gestão de processos. A melhoria contínua, aprendizado com os resultados do procedimento anterior, se tornam muito mais evidentes aqui por conta da gestão de processos repetitivos, periódicos, com um perfil bem distinto da equipe de trabalho. Com esse resumo exposto, que pode ser estendido com assistência a outros vídeos do nosso canal YouTube, nós fechamos aquele conceito inicial de um reestudo do que chamamos de processos de controle. Nós temos um processo de controle que permeia toda a vida do projeto, mas que deixa claro que nós temos uma etapa de planejamento e uma etapa de replanejamento bastante distintas. A etapa de planejamento vive sob uma condição, e a etapa de replanejamento vive sob uma outra condição mais intensa, que demanda tempos de respostas menores e soluções mais imediatas, que vão suportar as medidas de controle, as atitudes de resgate das metas e dos parâmetros que estão definidos pela equipe de planejamento em comum acordo com todos os envolvidos. Não vamos descartar aqui que o processo de trabalho que se chama encerramento, ele é um processo mais curto, mais simples, porém essencial para fechamento da vida da gestão do projeto. E a gestão do projeto se encerra com os processos de encerramento, de finalização, que estão descritos no nosso livro base de referência, que estão apresentados em diversas publicações nossas com mais detalhes, inclusive nas ferramentas, e, é claro, bem especificadas no trabalho que os guias de gerenciamento de projetos, das melhores práticas, quer seja do PMI, do IPMA, ou quer seja até do Planning Planet, trazem na sua proposta de apresentação de resultados. Lembrando que esse último vídeo também é um trabalho desenvolvido pela Ectis Consultoria e Desenvolvimento, com apoio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro, dentro das políticas de requisitos de práticas de ensino, das melhores práticas de educação à distância, e, é claro, produzido pelo The Spider Project Team, que é um grupo, secretaria do PMI da Rússia.